Olá pessoal, meu nome é João Paulo e hoje eu vou falar aqui um pouquinho com vocês sobre citações e referências. Você com certeza, ao ler um artigo científico, já se deparou com aqueles nomes entre parênteses que ficam espalhados no meio do texto. E eu também tenho certeza que assim que você chegou no fim de um artigo, tinha uma lista enorme de referências que mais parecia uma espécie de código do que um texto propriamente dito. Mas não se assuste, vamos conversar um pouco e logo tudo isso ficará bem claro. Vamos começar então falando um pouquinho sobre as citações. As citações nada mais são do que formas de indicar no texto de onde aquela informação foi extraída. Em outras palavras, a citação irá indicar de qual referência você está extraindo aquele trecho de informação. E com relação às citações, a gente tem três tipos principais: a citação direta, a citação indireta e a citação de citação. Pois é, existe uma citação de citação. Mas eu vou explicar um pouquinho sobre cada uma delas para ficar bem fácil de entender. Então vamos lá. Citação direta. A citação direta é uma forma de citação em que se transcreve exatamente o que o autor de outro texto está dizendo. Dessa forma é como se fosse um jeito de copiar e colar um determinado trecho de um artigo ou informação. E geralmente esse tipo de citação é utilizado mais para definições e conceitos, já que você precisa daquele trecho escrito do jeito que ele foi elaborado. Para realizar essa forma de citação, vamos copiar o trecho que queremos e colar no nosso artigo. E aí nos deparamos com duas possibilidades. Caso o trecho copiado seja curto, ou seja um trecho menor que 3 linhas, devemos deixá-lo entre aspas e em continuidade com o restante do texto. Então, como a gente vê aqui nesses exemplos, temos aqui um pequeno trecho que foi citado de outra obra, estava certamente mais presente nas camadas superiores da sociedade, enquanto que nas camadas populares a separação parecia ser a solução preferida. Isso aqui é um exemplo de citação direta. A gente vê aqui que o trecho está entre aspas, e logo após o trecho a gente tem aqui o autor da obra, entre parênteses, temos o ano da obra e a página de onde foi tirada a citação. A gente tem que ter atenção porque essa página aqui não é a página que aparece quando nós estamos vendo o PDF. Aquele númerozinho que fica lá em cima. A gente tem que ver qual é a página do periódico desse artigo. E muitas vezes esse número de página fica no canto inferior direito. Às vezes o texto começa na página 235 e vai até a página 245 e por aí vai. Então muita atenção nessa parte. Da mesma forma temos aqui outro exemplo. Se vocês podem olhar que a estrutura é exatamente a mesma. É um trecho entre aspas e depois o nome dos autores, no caso aqui foram dois, o ano de publicação da obra e a página em que esse texto foi extraído. Já quando esse texto que nós vamos citar tem mais de 3 linhas, nós temos que fazer uma coisa um pouquinho diferente com relação à formatação. Então vamos ver como isso ficaria. Aqui nesse exemplo, temos aqui a citação do autor, mais o ano, mais a página. Nesse caso, o autor do texto optou por fazer uma citação que vem em conjunto com o texto. Então, o nome do autor está fora dos parênteses, porque é como se ele estivesse escrevendo uma frase e aí citando no meio dessa frase. Por exemplo, aqui, ó, Harvey acrescenta tudo isso mais um fator. Como ele já falou o nome do autor, entre parênteses ele colocou só o ano e as páginas. Isso aqui é um dos jeitos que você pode fazer citação, não está errado. E aqui temos uma citação com mais de 3 linhas, só que você não pode fazer isso simplesmente dessa forma. Aqui, desse jeito que está aqui, está errado. O que nós temos que fazer? Então, quando nós vamos fazer uma citação direta de um trecho que tem mais de 3 linhas, nós temos que fazer alguma formatação aqui. No caso, nós temos que aumentar esse recuo para 4 centímetros. Eu vou colocar aqui, não necessariamente 4, mas o correto seria colocarmos o recuo de 4 centímetros, da forma que o texto fique dessa forma aqui, né? Um pouquinho mais para a direita, dando essa diferença. O espaçamento deve ser simples e nós temos também que reduzir a fonte. No caso, como nós escrevemos o texto todo em Times New Roman 12 ou Arial 12, aí no caso colocaremos a citação na fonte de tamanho 10. E aqui está a nossa citação direta de mais de 3 linhas. Da mesma forma, podemos fazer que nem eu tinha explicado antes. Aqui nesse exemplo abaixo, a citação veio após o trecho citado, e essa citação também tem mais de 3 linhas.
Aqui na verdade está um pouquinho menor porque a configuração da página deixou dessa forma, mas vamos considerar que isso aqui tem mais de 3 linhas. Da mesma forma, você vai aumentar o recuo desse texto e reduzir a fonte, além de colocar o espaçamento simples. E aqui nós temos nossa citação direta. A citação indireta, por sua vez, é uma forma de citar um autor a partir de suas próprias palavras. Dessa forma, você fará uma paráfrase ou irá condensar a ideia apresentada pelo autor original, mas sem acrescentar nem omitir informações que não estejam no texto de base. Nessa forma de citação, não há necessidade de indicar a página de onde foi extraída a informação, sendo necessário colocar apenas o autor e o ano da obra. E aqui nesse exemplo, a gente tem aqui esse pequeno texto, que foi uma citação desse autor aqui, Hutton, 1985. Nesse caso aqui, a citação veio junto do texto, então o autor está fora dos parênteses, apenas o ano da obra está entre parênteses. E a gente pode ver assim, tem-se na paródia como caracteriza Hutton. Tem-se na paródia, como caracteriza Hutton 1985, a manifestação textualizada da autorreferência do nível metadiscursivo da criação literária. Da mesma forma, poderíamos fazer essa citação colocando ela no fim do texto. Isso aí vai da maneira que você preferir para escrever. Então eu poderia fazer dessa forma. Colocar aqui a citação no final e colocar o autor entre parênteses. Desse modo também estaria correto. Além do mais, nós ainda temos a citação de citação, quando a gente vai citar uma obra que por sua vez está citando outra obra. E esse tipo de citação deve ser usado apenas quando é impossível de encontrar a obra original, porque caso contrário seu texto pode acabar ficando parecendo uma brincadeira daquelas de telefone sem fio, em que uma pessoa passa informação para outra e depois passa para outra, e aí o sentido original dessa informação se perde. Então o ideal é que sempre nós tentemos fazer uma citação do texto original e não fazer uma citação de citação, mas por vezes nós podemos lançar mão desse recurso. Aí no caso dessa citação, você irá colocar o nome e o ano do artigo original, seguido pela expressão apud, essa expressão aqui, e com o nome e o ano do artigo de onde você está tirando aquela informação. Ou seja, temos aqui uma citação, não vou ler esse texto todo, aqui é só um exemplo. No caso, o que aconteceu foi o seguinte: o texto original é esse aqui de Lindemann, que foi citado por Maluf e Mott, 1988, página 387. No caso, o artigo de onde eu tirei a citação foi esse. E esse artigo de onde eu tirei a citação, ele tirou essa informação do artigo de Lindemann. Por isso é uma citação de citação. Da mesma forma, essa forma de indicar de onde foi tirada a informação pode ser feita em continuidade com o texto. Olson, 1977, citado por Smith, 1991, também uma forma de você colocar, não necessariamente você precisa colocar apud, afirma que nossa capacidade de produzir e compreender tal linguagem falada é, na verdade, um subproduto do fato de sermos alfabetizados. Então é basicamente isso. Primeiro vem um texto de base original e, em seguida, o texto de onde você tirou a citação. E assim você faz uma citação de citação. E para finalizar, nós temos que falar um pouco das referências, porque a citação nada mais é do que um link que você faz do seu texto com a seção de referências, que é lá que a pessoa interessada de saber de onde você está tirando aquela informação vai procurar todas as informações bibliográficas daquele artigo que você tirou. E daí nós temos que o formato das citações, ou melhor, o formato das referências, seguem essa base aqui quando estamos falando de livros. Primeiro nós vamos ter o autor, o título vai estar em negrito, 2 pontos e o subtítulo se houver, caso não haja não é necessário colocar, a edição do livro, o local em que foi publicado, a editora e o ano de publicação. Essas aqui são as normas de referências para livros. Então vamos aqui nesse exemplo. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse exemplo. Por essa estrutura a gente já consegue identificar que o autor é Tinhoran, José Ramos,
já que a gente sempre coloca o último sobrenome do autor em maiúsculo e vírgula seu nome completo. Pequena História da Música Popular está em negrito, logo esse aqui é o título do livro. E como temos 2 pontos e em seguida nós vamos encontrar o subtítulo do livro. É a 6ª edição, foi publicado em São Paulo pela editora Arte Ed, no ano de 1991. Bem simples, sempre seguiremos esse modelo para livros. Da mesma forma temos aqui um livro com mais de um autor, 2, podemos contando aqui, e 3 autores no total, sempre o sobrenome maiúsculo e o restante do nome logo em seguida. Em negrito temos o título, após os 2 pontos temos o subtítulo, a edição, o local de publicação, a editora e o ano. Nesse outro exemplo aqui a gente pode ver que não há subtítulo, então nós encontramos apenas o título em negrito. E aqui temos um exemplo de um livro acessado em ambiente virtual. Nós vamos ter a mesma estrutura, local de publicação, editora e o ano, mas no final nós teremos aqui disponível o endereço eletrônico desse livro com a data em que foi realizado o acesso. Ou seja, a data que você estava lendo esse livro, a data que você acessou, para mostrar que nessa data o livro ainda estava disponível. Já quando falamos de periódicos, de artigos científicos, nós temos uma estrutura um pouquinho diferente. Essa estrutura até lembra um pouco a dos livros, só que existem algumas diferenças. No caso, começamos da mesma forma com o autor do artigo, depois o título do artigo e dessa vez o que ficará em negrito é o título do periódico, não o título do artigo. Muita atenção nessa parte. O local de publicação, temos que botar também o número de volume ou o ano de publicação, o número do fascículo, página inicial e final do artigo. Lembra que eu falei que não é a do PDF, é a página inicial ou final do artigo, que nós temos que ver no canto inferior direito do PDF, ou até mesmo no próprio título de alguns artigos eles já trazem essa informação. O mês abreviado se houver e o ano de publicação. Esse aqui é outro modelo de formação que nós podemos adotar. Da mesma forma nós temos o último sobrenome do autor destacado, mas em vez de escrever o nome por completo aqui em seguida, nós podemos colocar só as iniciais. É outra forma também que pode fazer e não necessariamente está errado. Temos aqui 1, 2, 3 autores que vemos pelos sobrenomes. Esse aqui é o título do artigo e em negrito temos aqui o título do periódico. O local de publicação Brasília, Distrito Federal. Volume de publicação em que esse artigo foi publicado. Número do fascículo, no caso número 10. As páginas em que esse artigo se encontra dentro do periódico. Porque vocês devem pensar que o periódico como se fosse um grande livro. E dessa forma, cada página do livro vai ter os artigos seguidos uns dos outros. Então você tem que dizer quais páginas são para que possa ser encontrado esse artigo. Então é mais ou menos isso. O mês abreviado e o ano. Aqui nesse outro exemplo temos uma referência com vários nomes. Temos aqui no caso 1, 2, 3, 4, 5, 6 autores. Quando nós temos mais de 6 autores, nós podemos fazer que nem temos aqui nesse exemplo de baixo. Em vez de colocar dessa forma, nós podemos utilizar a expressão et al, que está servindo para indicar que existem vários outros autores, só que por conta de serem muitos, não vão ser citados, apenas o primeiro autor fica aqui nomeado. E da mesma forma, nós temos aqui periódico, em negrito, local de publicação, número de volume, número do fascículo, as páginas que esse artigo se encontra dentro do periódico, o mês e a data de publicação, no caso o ano. E por hoje é só, pessoal. Espero que eu tenha ajudado um pouco a entender como é que funcionam as citações de referências. Essa foi uma aula bem introdutória, bem mais simplificada, apenas para dar essa noção geral. E se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais e ver as diferentes regras que existem e variações que vocês podem utilizar, eu recomendo que usem um manual de normalização de trabalhos acadêmicos. É um PDF que nós vamos enviar aqui em conjunto com esse vídeo e vocês vão poder dar uma olhadinha com um pouquinho mais de detalhes. Muito obrigado e valeu!